O exorcismo de Emily Rose. No final de uma estrada em uma pequena cidade da Baviera, está localizada uma casa comum. Com suas paredes sujas e janelas desgastadas pelo tempo, mas por trás daquela porta trancada e daquelas persianas abaixadas, um conto de horror se esconde. 39 anos atrás esta casa estava cheia de medo. As noites foram pontuadas por uivos e gritos. As manhãs cheias de vozes estranhas. Os vizinhos não sabiam na época. Mas o que estavam ouvindo era o exorcismo de uma jovem mulher que em breve iria morrer. Na época, acreditava-se que Anneliese Michel, uma estudante de 23 anos de idade, havia sido possuída por 6 espíritos demoníacos que não saiam do seu corpo. Depois de suportar 67 rituais de exorcismo ao longo de 9 meses, ela sucumbiu à fome em 1976. Obrigou-se a jejuar, acreditando que isso iria livrá-la da influência de Satanás, e quando morreu pesava menos de 30 quilos. Mãe, disse ela pouco antes de morrer, estou com medo. A história inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Os pais de Anneliese, Ana e Joseph, foram levados a julgamento pelo assassinato de sua filha ao lado dos 2 pastores que realizaram os exorcismos. Todos foram considerados culpados de homicídio negligente ao permitir que ela morresse de fome, e foram condenados a 6 meses de prisão e 3 anos de condicional. A mãe de Anneliese, que ainda vive na casa em que a filha morreu, nunca se recuperou completamente desses tempos terríveis. Seu marido morreu há 16 anos e suas 3 filhas sobreviventes se afastaram. Então, Ana Michel, agora na casa dos 80, carrega o fardo da memória sozinha. Seu quarto tem vista para o cemitério onde Anneliese está enterrada sob uma cruz de madeira que leva seu nome e a inscrição Descansando com Deus. A casa é mais tranquila agora, mas a dor ainda é evidente. Eu não quero ver o filme e eu não sei nada sobre isso, diz a senhora Michel. Eu sinto falta de Anneliese, claro. Ela era minha filha. Eu posso ver seu túmulo de casa. Eu visito ela muitas vezes e levo flores. Por um momento, é fácil esquecer sua história turbulenta. Ela se parece com uma tia benigna, de contornos suaves, com um cabelo branco frágil escondido sob um chapéu preto. Ela claramente não gosta de falar sobre a morte de Anneliese, até agora, tem se mantido um silêncio. Mas ela não se arrepende do que fez. Uma mulher profundamente religiosa. Ela insiste que o exorcismo foi justificado. Eu sei que fiz a coisa certa, porque eu vi o sinal de Cristo em suas mãos, diz ela com uma voz surpreendentemente forte para alguém tão frágil. Ela estava tendo estigmas e isso foi um sinal de Deus para que exorcizássemos seus demônios. Ela morreu para salvar outras almas perdidas, para expiar seus pecados. Anneliese era uma menina bondosa, amorosa, doce e obediente. Mas quando ela estava possuída, não era algo natural. Algo que você pode explicar. Ela faz uma pausa. Desde o início, a vida de Anneliese foi governada pelo medo. Sua família era profundamente religiosa. Seu pai havia pensado em se tornar pastor e 3 de suas tias eram freiras. Mas os Michels tinham um segredo. Em 1948, a mãe de Anneliese deu à luz a uma filha ilegítima, Arta, trazendo desgraça sobre sua família, e foi forçada a usar um véu preto no dia de seu casamento. Quando Anneliese nasceu, em 1952, sua mãe a incentivou a expiar os pecados de ilegitimidade, através de uma fervorosa devoção. Mas Marta acabou morrendo aos 8 anos de idade por complicações decorrentes de uma operação para remover um tumor no rim. Anneliese, uma menina de bom coração e profundamente sensível, deve ter sentido os efeitos da pressão, cada vez mais fortes, para fazer penitência por sua mãe. Ela encontrou-se cada vez mais cercada pela evidência do pecado e cada vez mais ansiosa para se livrar dele.
enquanto as outras crianças na década de 1960 se rebelavam, testando os limites da sua liberdade. Annelise dormia nua sobre um chão de pedra para espiar os pecados dos viciados em drogas, que dormiam na estação de trem local. Em 1968, aos 17 anos, ela começou a sofrer convulsões. Embora inicialmente diagnosticada com epilepsia, ela começou a ter alucinações demoníacas enquanto orava. Em 1973 ela estava sofrendo de depressão grave e considerando suicídio. Vozes em sua cabeça diziam que ela estava condenada. Ela pediu ao padre local por um exorcismo e ele negou por 2 vezes. Mas, aos poucos, o quadro de Anneliese piorou ainda mais. Ao fazer as suas 600 genuflexões diárias, um dia acabou rompendo os ligamentos do joelho. Ela rastejou para baixo de uma mesa e começou a latir como um cão por 2 dias. Passou a comer aranhas, carvão e até mordeu a cabeça de um pássaro morto. Ela ainda lambeu sua própria urina do chão. E podia ser ouvida através das paredes gritando por horas. Em 1975 seu terceiro pedido de exorcismo foi concedido pelo bispo de Würzburg. Eu não me arrependo, diz Anna Michel convicta. Não havia outra maneira. Nunca saberemos se havia. Por essa época, Anneliese havia recusado uma intervenção médica da clínica psiquiátrica de Würzburg. Seus sintomas foram comparados com uma esquizofrenia e ela poderia responder ao tratamento. Também houve especulações de que Anneliese poderia ter sido influenciada pelo lançamento em 1973, O Exorcista de William Friedkin. Mas independente do que esteja por trás da sua perturbação, o exorcismo estava na moda naquela época. Certamente, Anneliese não estava bem e precisava de ajuda. Seu exorcismo foi realizado pelo padre Arnold Reins e pelo pastor Ernst Schaut, de acordo com o ritual romano de 1614. Foram realizadas 2 sessões de 4 horas por semana por mais de 9 meses. Os sacerdotes identificaram vários demônios, incluindo Lúcifer, Judas Iscariotes, Nero, Caim e até um ditador alemão, que falou com as inflexões austríacas corretas. 42 horas do processo foram gravadas e dizem que é aterrorizante. Rosnados humanos se misturam com gritos guturais de obscenidades e uma série de diálogos sobre os horrores do inferno, entre cada um dos demônios. As sessões geralmente acabavam em brutalidade, com Anneliese pendurada de cabeça para baixo ou acorrentada na cadeira. Na primavera de 1976 Anneliese sofreu com uma pneumonia e perda de peso. Aos poucos foi enfraquecendo cada vez mais, até morrer em 1º de julho. Seus pais a enterraram ao lado de Marta, nas bordas exteriores do cemitério, terreno normalmente reservado para filhos ilegítimos e suicidas. Mesmo na morte, Anneliese não se livrou do pecado que tanto lutou para se redimir. Hoje, os 2.000 habitantes de Klingeber ainda não se sentem bem ao falar de Anneliese Michel. Um leve inquérito para os transeuntes é recebido com olhares hostis e um aceno de cabeça. A cidade tem vergonha, diz Christiana Mettler, de 42 anos, que trabalha numa agência de turismo. Eu estava na escola quando aconteceu e tinha um monte de coisas encobertas. As pessoas não querem falar sobre isso. Há uma sensação de que a culpa foi dos pais, porque eles eram muito religiosos e não viram o que estava acontecendo. Às vezes peregrinos católicos visitam a sepultura, porque eles acham que ela pode salvar almas perdidas. É um passado que a igreja se envergonha também. Em 1984 os bispos alemães pediram a Roma para rever o rito de exorcismo baseados no caso de Michel, apesar das suas recomendações não serem adotadas. O Vaticano publicou uma revisão no ritual de exorcismo em 1999. A primeira atualização desde o século XVII. E introduziu uma qualificação médica para que sacerdotes façam o exorcismo. Eu não teria realizado o exorcismo em Anneliese Michel, admite o padre Dieter Feinês, o atual sacerdote da igreja em Klingeber.
Mas tanto Ana Michel quanto seu marido permaneceram absolutamente convencidos de que fizeram o certo. A visão da igreja é que é possível ser possuído. Mas na Alemanha não há mais exorcismos. Na Itália, no entanto, é diferente. De acordo com a Associação Italiana de Psiquiatras e Psicólogos, 500 mil de italianos procuram exorcismos a cada ano. Há cerca de 350 exorcistas praticando em todo o mundo. Em 2005, um padre e algumas freiras em um convento ortodoxo romeno acreditaram que Maricia Irina Cornici, uma freira de 23 anos de idade, estava possuída. Eles realizaram um ritual de exorcismo e a amarraram numa cruz, taparam sua boca com uma toalha, e a impediram de comer e beber. Ela morreu 3 dias depois. A culpa desta morte, ou de Anneliese, foi de Satanás ou do próprio ato de exorcismo? É uma questão que testa os limites da fé e da ciência até hoje. Mas para a mãe de Anneliese, sentada em seu quarto olhando para o cemitério coberto de neve, não há incerteza. Eu dou uma oração para os peregrinos que vêm visitar seu túmulo, diz ela. Para Ana Michel, a fé foi tudo que restou. Das wäre Bedingungen gesagt. Also, Fleisch war nicht Gott. Fleisch war nicht Gott. Das ist der Nächste dran. Wer ist der Nächste? Der Nächste Keil der Ehre. Der Nächste Keil im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bin der Kein. Dreifaltigen Gottes. Ich hab dein Bruder Das will ich dir auszutragen. Im Namen des dreifaltigen Jungfrau die Ehre zu geben. Geist des Befehligten, der seligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Sie Drecksau, da haben Sie sich über Aufzucht. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Sohnes und des Heiligen Geistes befehle ich dir, der seligsten Jungfrau die Ehre. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, Gott nicht dienen Wunder.
Ich wollte selber herrschen, obwohl ich nur Geschöpf war. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes befehle ich dir auszufahren und der allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Im Namen der allerseligsten Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, befehle ich dir auszufahren und allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Du wolltest dich im Himmel nicht unterwerfen. Du musst dich auch jetzt unterwerfen. Dem dreifaltigen Gott, der allerseligsten Jungfrau und auch den heiligen Engeln, heiligen Erzengel Michael. Beuge dich bis hinab. Im Namen des dreifaltigen Gottes. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nie mehr wiederzukehren, der allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben.